Olá pessoal e bem-vindos mais uma vez ao canal. No vídeo de hoje nós vamos falar a respeito de livros sobre a ditadura militar brasileira. E eu separei 5 dicas para vocês. Ditadura militar brasileira é um período triste da nossa história que vai de 1964, com um golpe militar ocorrido naquele momento, e vai até 1985, a redemocratização do país. O primeiro livro que eu indicaria a respeito da ditadura é este aqui, Pequena História da Ditadura Brasileira, 1964-1985. É um livro escrito pelo professor José Paulo Neto. Na verdade, ele não é historiador, mas ele é da área do serviço social. Mas o livro é muito bom, muito bem escrito, certo? É um livro meio que introdutório sobre o tema, faz meio que um resumo de todos os principais acontecimentos, principais fatos, sempre com análise muito crítica que o professor José Paulo Neto faz a respeito do período da ditadura, certo? E, bem, é um dos livros que eu recomendo sobre o tema. Em uma nota no livro, o professor José Paulo Neto diz: procurei oferecer da história da ditadura uma síntese articulada, clara e acessível a qualquer pessoa minimamente letrada e interessada. Outra característica desse livro, claro, é a fácil compreensão como ele escreve, né? Ou seja, devido ao fato do livro não ser voltado necessariamente ao público acadêmico, né? Ter esse interesse de chegar a um público maior, um público não necessariamente de historiadores ou acadêmico, a escrita dele é muito acessível. Então, eu recomendo bastante esse livro. Ele se debruça sobretudo em aspectos políticos e aspectos econômicos. Ele traz uma cronologia muito bem articulada, enfim. Algum aspecto que não é tão legal nesse livro é que ele não foca tanto nos aspectos culturais durante a ditadura, mas eu acredito que isso não seja um problema, certo? Mesmo porque não é tanta a proposta dele, certo? Mas enfim, tá aí. Pequena História da Ditadura Brasileira, José Paulo Neto, é um livro que eu indico a respeito da ditadura. Outro livro bem interessante que eu indico sobre a ditadura é este aqui, 1964, História do Regime Militar Brasileiro, escrito pelo professor Carlos Napolitano. Como o primeiro, esse livro também é uma espécie de resumo dos principais acontecimentos do período da ditadura. Só que veja, diferentemente do primeiro, que não deu tanto destaque aos aspectos culturais, esse aqui não, ele realmente fala muito sobre a questão cultural durante a ditadura. Esse livro é mais conhecido, inclusive. Muita gente o indica e tal. Ele fala, por exemplo, do aspecto da música, de escritores do momento, fala de alguns jornalistas daquele momento, ele problematiza algumas coisas muito importantes, como, por exemplo, a ideia difundida por alguns veículos da mídia de que a ditadura brasileira, sobretudo naquele primeiro momento, né, do governo de Castelo Branco, teria sido uma, entre aspas, dita branda, né? Inclusive, isso, entre aspas, se popularizou, essa ideia de chamar esse primeiro momento de dita branda em alguns meios, a partir de uma reportagem do periódico Folha de São Paulo, publicada em 2009. Né? Na verdade, essa ideia de dita branda não surgiu aqui no Brasil, surgiu lá na Espanha, enfim. Mas eu realmente indico esse livro, muito bom, História do Regime Militar Brasileiro, do professor Marcos Napolitano. Certo? Outro livro fundamental a respeito da ditadura militar, mas nesse caso especificamente sobre a conjuntura política e econômica aqui do Brasil, que propiciou, entre aspas, né, que talvez essa palavra não seja interessante, mas que conduziu, né, ao golpe de 1964, é este aqui. 1964, A Conquista do Estado, do cientista político René Armand Dreyfus, que é um uruguaio, na verdade. Essa aqui é a tese de doutorado dele, que ele fez lá nos Estados Unidos. O subtítulo desse livro já diz muita coisa: Ação Política, Poder e Golpe de Classe. É um autor bem marxista, se apoia em alguns pressupostos, por exemplo, do gramscismo, né, de Gramsci. É muito importante esse livro. Ele foi publicado no Brasil pela primeira vez lá em 1981, se eu não me engano. Deixa eu só olhar aqui.
exatamente, em 1981. E é um livro bem interessante, muito importante, certo? Ele mostra, por exemplo, a partir de uma pesquisa gigantesca que ele fez, tanto em arquivos aqui brasileiros quanto arquivos lá dos Estados Unidos, como se deu todo o processo de articulação de muitos grupos empresariais aqui no Brasil com os militares e com associações de classe burguesas, né, e que possibilitou o golpe de 1964. Associações como, por exemplo, o IPES, Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais, e o IBAD, Instituto Brasileiro de Ação Democrática, né, que inclusive recebiam muitos recursos, né, de órgãos empresariais brasileiros, inclusive de empresas norte-americanas e tudo mais. Nesse livro está presente aquela noção de golpe civil-militar, certo? Ou seja, o golpe não teria sido só dos militares, mas também um golpe civil. Só que aí tem um detalhe. Alguns autores revisionistas dizem que o golpe de 1964 foi civil-militar, dando a ideia de que a população em geral, a população civil, teria apoiado o golpe. A ideia de civil-militar trazida aqui nesse livro de Dreyfus é diferente. É civil-militar no sentido de que não foram apenas os militares que deram golpe, mas eles deram golpe a partir da ação articulada de grandes grupos empresariais, associações de classes burguesas e que tinham interesse nesse golpe, certo? Ou seja, não é dizendo assim, o golpe foi feito porque a população civil apoiou tudo mais. Não, não foi nesse sentido, certo? Foi no sentido de o golpe sim foi feito pelos militares, é deles a responsabilidade, mas ele contou com o apoio de grandes grupos empresariais que, entre aspas, quase que, vamos dizer assim, como se eles teriam financiado o golpe e todas as suas repercussões, certo? Então, esse livro eu realmente indico, 1964, A Conquista do Estado, do cientista político uruguaio René Armand Dreyfus. Outro livro que eu também indico a respeito do golpe de 1964 é um livro de relatos de Darcy Ribeiro. O livro se chama Tempos de Turbilhão, Relatos do Golpe de 1964. É um livro muito interessante, ele mostra o que ele viu dentro daquele cenário de articulação golpista. Lembremos que Darcy Ribeiro ele foi ministro da Educação de João Goulart e foi também chefe da Casa Civil, então ele estava em uma proximidade muito grande com João Goulart à época, né, do golpe. E aqui ele conta alguns desses relatos do que viu e também conta histórias bem interessantes, às vezes, de sua época de exílio, né, em alguns países aqui da América do Sul. Então, realmente eu indico o livro Tempos de Turbilhão, Relatos do Golpe de 1964, de Darcy Ribeiro. Outro livro que eu indico em relação ao golpe de 1964 e seus desdobramentos, e aqui mais voltado a quem é da Paraíba, né, é o livro Poder, Memória e Resistência, os 50 anos do golpe de 1964 e outros ensaios. Né? Foi organizado pelos professores Tiago Bernardon, Luciano Queiroz e Ivana Cristina, e com apoio da AMPU Paraíba, né? AMPU é a Associação Nacional dos Professores Universitários de História, e no caso aqui a Seção Paraíba, e traz uma série de artigos bem interessantes a respeito do golpe militar, né, de 1964 aqui na Paraíba, como se deu, né, o processo aqui no estado da Paraíba, mostra a luta dos trabalhadores contra aquele sistema que se impôs, mostra a organização de camponeses contra os desdobramentos do golpe, fala do golpe em si, enfim, tem uma série de artigos muito interessantes nesse livro que eu também indico, certo? Então, quem gostou do vídeo, curta-o. Quem tiver mais alguma indicação de livros a respeito da ditadura militar no Brasil ou livros em relação à ditadura em seus respectivos estados, comentem aqui abaixo, certo? Perdão pelo nervosismo e até a próxima.